Bom, aqui é a parte onde a gente vai escrever o código no VS Code. Aqui está o terminal, então a saída do nosso código vai ser aqui, beleza? Separei aqui 3 exercícios para o dia de hoje. Na verdade, o primeiro é um Hello World, só para a gente testar se realmente nosso ambiente está bem configurado, se está tudo funcionando. Então, bem comum a gente fazer esse reconhecimento aí de configuração, dando um print simples, algo bem básico mesmo, para que a gente consiga validar se está tudo funcionando certinho. Beleza? Dito isso, vamos começar. Então aqui tem um probleminha aqui, um pequeno probleminha aqui a ser resolvido. Faça um programa que peça 2 números e imprima o produto, ou seja, eu quero saber qual é o resultado aí da multiplicação entre esses 2 números. Bom, a gente divide isso aqui em 2 partes, né? Primeiro, perguntando quais são os 2 números, depois calculando aí o produto desses números e exibindo o resultado. Então perceba isso, a gente sempre vai por partes, assim, vamos sempre picotar os problemas por menores que eles sejam, tá? Então vamos perguntar aqui qual é o primeiro número, vou pedir para o usuário entrar aqui com o primeiro número aqui para mim. Então digite primeiro número, tá? Esse input aqui, o que acontece? Quando o usuário digitar isso, ele está digitando isso aqui, o tecladinho dele, isso daqui chega aqui para a gente como uma string, né? Então, se a gente quer fazer uma multiplicação entre 2 números, então eu não posso aceitar que seja uma string, porque eu não vou conseguir multiplicar uma string por outra, né? Então eu já vou converter direto essa entrada aqui do usuário para o número inteiro. Vou fazer a mesma coisa para o número 2. Então eu peço a entrada aqui do usuário, digite o segundo número, e o resultado do que ele já está digitando, eu estou convertendo aqui para um número e estou armazenando numa variável. Bom, agora vou criar uma variável aqui que recebe, né, o resultado aí dessa multiplicação. Então, número 1 vezes número 2. Por fim, eu posso imprimir o resultado da multiplicação e aqui eu boto resultado. Beleza, esse é o nosso código. O que acontece aqui? Se eu quisesse, geralmente eu armazeno resultados de alguma operação, se eu quiser utilizar esse resultado de novo em algum lugar. Se eu quisesse apenas imprimir e não fosse utilizar mais essa multiplicação aqui em lugar nenhum, eu poderia também imprimir isso daqui, ó, no 1 vezes no 2, tá? Estou fazendo dessa maneira aqui em 2 partes, mas não importa, você também poderia fazer da outra maneira. O importante é saber que se você for realmente utilizar esse valor, né, o resultado dessa multiplicação em outros lugares, é interessante que tu guarde isso é, numa variável, para que tu não precise fazer essa multiplicação sempre que você for utilizar esse resultado. Beleza? Bom, temos um novo problema aqui. Faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre a sua área. Apesar de ser simples, eu quis trazer esse exercício aqui já de início para gente, porque muitos alunos, quando estão aprendendo programação, tendem a dizer que não conseguem aprender, pois a matemática é um impeditivo. E aí eu acho que é sempre importante salientar que, na verdade, apesar de serem coisas intrinsecamente ligadas, é importante você saber que o aprendizado delas pode ser totalmente feito de maneira separada. Não confunda o aprender a programação com um conhecimento vasto em matemática, ou que você precisa conhecer todas as fórmulas ou lembrar de todas as fórmulas que você estudou na escola para que você consiga aprender programação. Não, nada disso, tá? É importante que você, em programação, conheça os passos, as estruturas, o que é uma condição, o que é um laço de repetição, o que são as variáveis, o que está sendo feito ali. Tudo mais, tudo que você precisar encaixar nessas estruturas, caso você não conheça, não tem problema algum pesquisar sobre isso no Google, jogar no Google qual é a fórmula disso, né? Ninguém é obrigado a lembrar de nenhuma dessas fórmulas, tá? A não ser que tu trabalhe com isso, que você seja um matemático e tal, eu espero que você conheça as fórmulas que você trabalha, mas fora isso eu não acredito nisso, tá? Então faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre a sua área. Não espero que você lembre como juntar essas informações aqui para calcular a área de um círculo.
Mas eu pesquisei no Google e, na verdade, a área é o raio, né, elevado ao quadrado vezes π. Então, aqui, o que a gente precisa fazer é definir o valor de π, que é 3,14. Então, eu estou colocando aqui numa variável que eu estou chamando de n. E raio, eu vou pedir para o usuário entrar com esse raio. Então, eu vou pedir aqui para ele, ó, digite o raio do círculo. Vou pedir esse raio em centímetros. Beleza? Vou assumir que isso aqui é um inteiro também. Então tá. Ele vai digitar esse raio para mim. E eu já sei que a fórmula da área é π, que é essa variável aqui que a gente criou, vezes o raio que o usuário vai digitar elevado ao quadrado. Para elevar ao quadrado, olha, eu uso esse sinal aqui, são os dois asteriscos. Enquanto um asterisco só eu estou fazendo a multiplicação, aqui com dois asteriscos eu estou elevando ao quadrado. Então a nossa área vai ser π vezes isso daqui. Então essa é a área do círculo. Eu posso simplesmente printar o resultado agora. A área do círculo é... E aqui está o nosso problema. Vamos testar? Digite o raio do círculo em centímetros, 2. Então aqui, ó, eu tenho que 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 3,14, 12,56. Essa é a área do círculo. Beleza? Então, mais um exercício simples, mas agora com um tom de esclarecimento, talvez, algo para você refletir. Você não precisa ser nenhum matemático para aprender a programar. Beleza? Grande abraço.